Tá, a interface mudou. Arielle, Oxe. Presente. Daniele, agora deixa até as meninas superpoderosas entraram agora aí. Daniele ausente, né? Tá aí. Eduarda, Presente. Riquelme. Riquelme ainda não arrumou o celular. Evelyn Vitória, Presente. Gabriela Vitória, Presente. Henrique Manuel, Presente. Evelyn Giovana, Presente. Yasmin, Presente. Isadora Carine, Presente. José Pedro, Presente. Júlia Evelyn. Júlia Evelyn tá aí? Júlia Ela Petitinga. falou que tá com problema no Ela falou que microfone. tá com problema no Presente. microfone. Pronto, mas tá aí, né? Júlia Petitinga, Presente. Cauê, Presente. Kísia, Presente. Luiz Fernando, Presente. Maria Isabela Silva, Presente. Maria Isabela Conceição, Presente. Miqueias, Presente. Pedro Lucas, Presente. Raquel. Raquel tá aí? A Raquel tava aqui. Deixa em Raquel branco, tá. depois eu preencho. Ricardo Roger, Presente. Sabrina, Presente. Sandine, Eu tô Presente. presente. certo. Steph, é porque eu acho que você não tinha falado alguma coisa aí, né? Stephanie, Presente. Stella, Presente. Tainá. Presente. Ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a gente tem estudado em matemática o assunto chamado de fatoração, né? Fatoração de quê? De polinômios. Não é uma fatoração aquela em que a gente decompõe o número em fator primo. É uma fatoração ainda um pouco mais fácil, né? Vocês acharam mais fácil isso daí? Do que aquela que a gente Achei. faz a decomposição em fator primo? Achei mais rápida. Bem tranquila, né? E aí a gente viu um método, que é o método de quê? Do fator comum, é o primeiro método e o método base para todos os outros métodos. E hoje a gente vai ver, se der tempo, né, após a correção, mais dois métodos, que é o fator por agrupamento e o terceiro caso, que é a diferença de quadrados. Tá? Eita, deu uma travada aqui, mas voltou. Então vamos lá, pessoal. Abram os cadernos de vocês na última atividade que foi enviada para casa. Todos já estão com o caderno aí? Sim. Ok. Sim. Então na última aula a gente fez esses exemplos aqui, não foi letra A, letra B. Esse daqui a gente fez? Não, a gente fez algum. Eu acho que foi a letra D. Foi a letra Não B. lembro. Essa aqui, não foi? Foi. Acho que foi. Então vamos É. corrigir as que não foram corrigidas, né? Que não foi acompanhada por mim. E aqui nós temos 3x mais 3y. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu posso reescrever esse número aqui? Eu posso escrever assim, né? 3 vezes x mais esse rapaz aqui, o 3y, também pode ser escrito assim.
3 vezes y. E aí, se a gente for notar, existem dois caras que são comuns, tanto ao primeiro elemento, esse aqui, quanto ao segundo elemento, esse aqui. E aí a gente aprendeu que quando esses rapazes aqui se repetem, quando eles são comuns, né? A gente coloca eles em evidência. Evidência. Isso. Então tem 3 aqui e tem 3 aqui. Então eu vou colocar o 3 em evidência. Vou abrir o meu parênteses. E vou colocar os números, no caso aqui as letras, né? Que não foram colocados em evidência. No caso o x e o y. E repito o sinal, né? Fica x mais y. Esse daqui muito tranquilo. E com isso a gente tem uma fatoração por fator comum, né? Para saber se esse resultado está certo, bastava que eu fizesse, que não é obrigatório, tá? Muita gente fez aí. Bastava que eu fizesse a propriedade distributiva e, ao fazer essa propriedade distributiva, se caso o meu resultado voltasse ao polinômio de origem, aí estaria correto, né? Esse daqui que eu estou fazendo esse retângulozinho. Então vamos ver se ficou ok. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes y, 3y. Retornou o nosso polinômio de origem. Então isso daqui está ok. Tá? Como se fosse uma espécie de prova real. Mas isso daqui é muito simples, né? Todo mundo acertou isso daí. E aqui, pessoal, nós temos 5 vezes x ao quadrado. Se a gente for decompor esse rapaz aqui, a gente coloca o 5. E o que é que eu posso fazer com esse x ao quadrado aqui? Eu sei que x ao quadrado... X vezes X. Ele é igual a x vezes x, perfeito. Então, ao invés de eu colocar essa forma aqui, ó, que não me interessa, eu vou colocar ele nessa forma aqui, né? Aí, o neném concordou comigo. Ele falou. E aí, vai fazer x vezes x. Agora, deixa eu colocar em outra cor aqui para ficar melhor a visualização. Menos. O 10 pode ser escrito como? 5 vezes 2, né? Não, 5 vezes 5 é 25. Confundiu aí, não foi? Vezes x. Certo, gente? Eu posso fazer assim? Posso, né? Pode. E aí, precisamos identificar os rapazes, né? Que se repetem tanto na primeira expressão aqui, quanto na segunda. Nessa primeira aqui, quem se repete? O 5 e o 5 daqui. Aí eu vou colocar esse 5 aqui, ó. Quem se repete aqui e se repete aqui? Um x, né? O X. O X. Isso. Então, eu vou colocar aqui esse x. Ah, professor, então você não vai colocar isso daqui, ó. Perceba que eu estou fazendo uma equivalência desse x aqui para com esse outro x, né? Se tivesse outro x aqui, aí sim eu repetiria, mas não faz sentido, né, nesse caso. Bom, tem mais algum elemento que se repete? Não, né? Então, o que é que eu faço? Abro parênteses. Abre parênteses. Coloco quem ficou de fora ali, né? Quem não foi relacionado, quem não foi convocado para a seleção brasileira. Que é quem? O x. O sinal de menos. Quem mais? Esse 2 aqui. E só. Não é, gente? É. Então percebam que se nós fizermos isso aqui, ó, novamente a distributiva, a gente vai obter 5x vezes x, 5x quadrado, e 5x vezes menos 2, menos 10x. Correto? Sim. E esse rapaz aqui que nós encontramos é idêntico a esse outro aqui, ó. Concordam?
Então isso valida o nosso resultado. Ele diz que o nosso resultado está ok, está correto, tá? É necessário ter a distributiva, gente? Só uma pergunta para saber o que, é que vocês estão pensando aí. É necessário? Não, né? Ela Não. serve apenas para validar o resultado, né? Confirmar se o resultado tá certo. Isso. Mas a resposta seria essa forma aqui, ó. Tá certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Creio que não, né? Ok, então vamos fazer essa segunda aqui. Temos aqui 8ax ao cubo menos 4a ao quadrado x quadrado. Eu posso decompor 8 da seguinte forma. 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, tá? Não importa. Vezes a vezes x quadrado. Eu não vou botar x vezes x, tá, gente? Que não faz sentido. E aí eu vou explicar o porquê. Vezes a vezes x quadrado vezes x. Algum de vocês percebeu porque eu coloquei x quadrado vezes x, ao invés de colocar x vezes x vezes x? Só para poder não ficar muito extenso. Para não ficar muito extenso, é uma das razões. E a outra razão, a principal, é que eu tenho um x quadrado do outro lado, né? Olha esse cara aqui, ó. Ah, sim. Então, por essa razão, por eu identificar, por eu já analisar, por isso que eu falo da importância de analisar antes de resolver, eu consegui identificar esse cara aqui, ó, x quadrado. Então eu falei, poxa, se aqui tem x quadrado, então não há necessidade de eu fazer x vezes x para x ao cubo. Eu posso colocar x quadrado vezes x, porque eu sei que também é x ao cubo, né? E aí eu vou colocar menos, que é esse menos aqui, tá, gente? E aí eu vou decompor esse 4. O 4 pode ser escrito como 2 2 vezes vezes 2. 2. E aí, o a ao quadrado, é bom que eu coloque a vezes a, né? Por quê? Porque tem esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse rapaz aqui, ó. Então, por isso, eu já coloco conforme está ali, né? Então, a vezes a. E o x quadrado, vai ter necessidade de eu colocar x vezes x? Não, né? Porque tem esse x quadrado aqui, ó. Coloco x quadrado. Estão entendendo por que eu não coloquei x vezes x? Sim. Porque na primeira eu tenho esse x quadrado aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos ao resultado dessa fatoração. Tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. O que é que eu faço? Coloque em evidência. Coloco em evidência. Tem esse 4 aqui, mas não tem 4 aqui, né? Precisa colocar em evidência? Não. Não, né? Então a gente vai pular, porque já vai ter outros termos que a gente precisa colocar em evidência. Temos um A aqui e temos um A aqui, ó. O que a gente faz? Coloque em evidência. Evidência. Coloca em evidência. Perfeito. Temos um x quadrado aqui e temos um x quadrado lá. Coloca novamente. Em evidência. Tem mais algum elemento para a gente colocar em evidência? Não. Se não tem mais nenhum elemento para colocar em evidência, apenas nós vamos abrir o parênteses e vamos colocar quem não foi relacionado, né? Quem não foi convocado. Digamos assim, que eu vou colocar aqui em azul. Que é quem? O 4. O X. O X. Então, esse O 4 vem 2. 4 mais x ou 4x? Porque perceba que isso daqui é uma 4x. multiplicação, né? Ó, o sinal de vezes. Ó. 4X. Então é 4x.
Aí eu vou colocar 4x. Tem que colocar em laranja para não ficar uma pataquada também. 4x. Faço o que com esse sinal de menos? Repito. Repete. Isso. E agora, sobrou esses outros aqui, ó. E também não foram convocados. 2A. 2A, né? Então eu faço uma multiplicação entre 2 e A e obtenho o resultado de 2A. Ou menos 2A. E aí o que é que eu posso fazer? Fechar o meu parênteses. E agora, como esse daqui já é um pouco mais complicado, a gente já pode analisar, né? Nesse vale a pena fazer. Uhum. Nesses outros aqui, ó, dá pra gente fazer de cabeça. Agora nesse daqui é bom fazer, dá pra fazer de cabeça também, mas é bom treinar porque já tem mais membros, né? Pra conferir se de fato está correto. Então vamos lá, 2 vezes 4, 8, né? A vezes, É. só repete que não tem nada de A lá. X ao cubo, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Já estamos vendo que esse primeiro aqui está ok, né? Sim. Aí vamos fazer 2 vezes menos 2, menos 4. A vezes A quadrado. Tem alguém semelhante a x aqui? Não, então só repete o x quadrado, né? Uhum. Então com isso também nós conseguimos ver que a nossa forma fatorada, 2ax quadrado, abre parênteses, 4x menos 2a, está correta. Ok? Ok. Alguma dúvida, gente, aí? Não. Não. Estão acertando até o momento? Sim. Ok. Então, tá maravilhoso. A letra D a gente já fez, não foi? Foi. A Foi. gente já vai para a letra E, para ganhar tempo. Então temos aqui a 5a mais 20x mais 10. O que é que a gente pode fazer aqui? O 5 é um número primo, então não tem como eu escrever ele de outra forma da multiplicação, né? Teria se fosse usar número decimal, mas a gente evita, né? Porque eu sei que 2,5 vezes 2 é 5, né? Mas 2,5 é o número decimal, então não faz sentido. Aí o 5 é primo, então a gente coloca ó, 5 vezes A mais 20 pode ser escrito como? 5 5 vezes vezes 5 4. vezes 5 4. vezes 4. Perfeito. X. Vezes x. Não pode esquecer do x. Mais. O 10 pode ser escrito como? 5 vezes 5 vezes 5 2. vezes 2. Perfeito. Ou 2 vezes 5. Ou 2 vezes 5. Né? E agora a gente vai olhar para o cara aí que está escancarado, né? Que ele vai ficar em evidência. Esse O cara aqui 5. quem? O 5. 5. 5, né? Então já colocamos o 5 aqui em evidência. Abrimos um parênteses. E quem vai para dentro do parênteses é quem não foi convocado. Quem? O A, A. o 4x O 2. E o 2. e por último também o 2. o 2. Né? De cabeça aqui, se a gente fizer uma propriedade distributiva, a gente volta para esse resultado aqui. Né? Não precisa nem fazer. Tranquilo, gente? Até o momento? Sim. Sim. Então, Sim. tá ótimo. Letra F, 5ax quadrado menos 5a quadrado m menos 10a ao quadrado. Obviamente aqui vamos precisar desmembrar alguns termos, né? Mas antes de fazer isso, vamos analisar item por item. Vamos analisar esse rapaz e esse daqui também. Nesse primeiro aqui nós temos 5a quadrado x. No segundo, 5a quadrado m. E no terceiro, 10a quadrado. Se a gente reparar, tem um termo aí que se repete em todos os três. Qual é esse termo? O A quadrado. O a quadrado.
Se esse a quadrado se repete em todos os termos, vai haver a necessidade da gente colocar ele como a vezes a? Não. Não, né? Ótimo. E aí tem um outro elemento que ele vai aparecer, que ele se repete em todas as outras, mas só quando a gente colocar em evidência nesse último aqui, né? Uhum. Que é quem? O 5 Sim. vezes 2, Vezes 2. né? Aqui temos É. quem? Ó, 5 e m, né? Menos 5m. E nesse outro caso nós temos quem aqui? 5x, né? E aí, quem é que está em evidência em todos eles? 5. O 5 e quem mais? O A ao quadrado. O A ao quadrado. O a ao quadrado. Então a gente vai colocar primeiro quem aqui? O 5. 5. O 5. Tem mais algum número para colocar em evidência? O A. Ou letra? A. Tem, né? O a quadrado. Pronto, e aqui já foi todos os elementos que se repetem em todos os termos. E agora é só colocar as sobras, né? É. Os que não foram X. convocados. X X menos m. menos M. Opa, aqui tem um menos, tá? E menos 2. Menos 2. 2. Pronto. Tá aí a nossa forma fatorada do polinômio acima. E aqui, pessoal, nós iremos ter a ao cubo mais 3a quadrado mais 5a. Fazendo uma análise, a gente já sabe quem é quem se repete aqui em todos os termos. O A. O a, né? E aqui a gente vai ter a necessidade de escrever assim, ó, a vezes a vezes a mais 3 3 vezes a vezes Vezes A. vezes a Mais 5 Mais 5 vezes A. vezes vezes A. vezes a, é isso mesmo. E aí a gente vai olhar para os rapazes que se repetem, né? Temos um A se repetindo aqui, temos um A se repetindo aqui e temos um A se repetindo também aqui. O que é que faz com ele? Coloca em coloca em evidência, evidência. né? E aí a gente vai colocar dentro do parênteses os caras que não foram relacionados. Quem é esse rapaz aqui, ó? A vezes A. Ele também não é A ao conhecido como A ao A ao quadrado. quadrado. Então ele vem para cá como A quadrado. Quem é esse cara Mais aqui, ó? 3A. Ele vem aqui como 3A. E quem é esse cara aqui, solitário? 5. 5. Mais 5. Então, gente, quando eu passar essa informação aqui para vocês, ó, é a mesma coisa que falar disso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? A matemática está falando, ó, isso daqui é igual a isso aqui, ó. Por que é importante aprender a fatoração? Porque mais na frente, vocês vão estudar uns conteúdos que vai ser necessário fatorar o elemento, o polinômio lá que vocês estão vendo, para tornar possível a resolução dele. Caso contrário, ele fica impossível de ser resolvido, tá? E aqui a letra H, temos aqui x quadrado y, x, y quadrado. Quem é comum? O X. O x E o y, Y. né? Os É. dois. Aqui a gente precisa escrever x vezes x vezes y Vezes mais x Vezes vezes Y. Vezes Y. Y vezes Y. Ótimo, perfeito. Aí agora a gente vai colocar em evidência quem se repete, né?
Repete um x Sim. aqui, repete um x aqui, então x. Repete quem aqui, ó? O Y. Opa. Não tem ninguém mais repetindo para colocar em evidência, então abre o parênteses, coloca quem restou. X, não esquece o sinal, mais O Y. quem sobrou aqui foi y. Fazendo isso aqui, nós iremos obter x² y. E fazendo isso aqui, ó, obteremos xy². Certo? Sim. Sim. Acertaram todas aí? Não teve nenhum errinho ou alguma dúvida? Não. Não. Até agora tá fácil. Muito bem. Exato, até agora. Não, mas é tranquilo. Ó. Pegando o macete aí, não tem como errar não. Confia em mim. Segundo caso, fator de agrupamento. Aí esse é novo, tá? A gente não viu na aula passada. Nesse caso, a fatoração consiste em dispormos os termos do polinômio em vários grupos, de tal modo que, fatorando-se cada um desses grupos, obtenha-se um fator comum que será colocado em evidência, tá? Professor, como assim? Aí está falando de vários grupos, está falando de fator comum e está falando de evidência. Beleza, a gente já estudou fator comum e a gente também já estudou o que é colocar em evidência. Mas não falou desses vários grupos, né? No plural. A gente só trabalhou com um grupo. Então vamos entender isso aqui que eu estou querendo falar com essa anotação. Vejam só. Temos aqui AX mais BX mais AY mais BY. E aí o que é que a gente precisa fazer para colocar esses termos em evidência? Aí eu peço a vocês que vamos enxergar essa conta aqui em duas parcelas. Esses colchetes aqui é só para auxiliar a nossa visualização, viu, gente? Mas eles não existem, não. Só para facilitar a nossa visualização. E aí, pelo método do fator comum, que a gente aprendeu na aula passada, a gente viu que AX mais BX, se eu quiser colocar isso daqui em forma fatorada, eu preciso colocar em evidência o seu fator comum, né? O fator comum desse cara aqui é quem? X. O x, né? Vou até colocar aqui A vezes x. E desse cara aqui, mais, né? B vezes x. Então, o fator comum é aquele que se repete tanto no primeiro quanto no segundo, e a gente coloca x. Abre um parênteses e repete quem? Que não foi relacionado, né? A mais B. E com isso a gente já teria, se fosse somente esse o caso, a nossa resposta, né? Mas nós temos do outro lado também essa parcela aqui, ó, que está envolvida por colchetes, que eu estou fazendo aqui. Professor, Oi. é para escrever? É, esse é novo. Certo? Então vamos lá. Eu vou repetir esse sinal de mais. E aí eu vou fatorar de igual forma que eu fiz aqui nesse primeiro, ó. AY mais BY. Então eu posso colocar A vezes Y mais B vezes Y. Quem é o fator comum desses caras aqui? O Y. E ele, se ele é fator comum, então ele entra em evidência. Evidência é se mostrar, né? Aparecer. Então ele que aparece. Aí fica quem aqui, ó? A fica oculto Mais. dentro do parênteses. Mais B. Não é assim?
Só que percebam, ó, a gente conseguiu transformar esses rapazes aqui, ó, que a gente está vendo, que eu coloquei em vermelho e azul, nesses aqui de baixo. E aí o que é que eu posso fazer agora? Eu posso colocar em evidência da seguinte maneira. Posso relacionar, ou melhor dizendo, agrupar x e y. E multiplicar pelos fatores que se repetem. Quem são esses fatores que se repetem? Olha eles aqui, ó. O A e o B. Temos A e B tanto para o primeiro quanto para o segundo. Então colocamos aqui, ó, A mais B. Todos entenderam o que aconteceu aqui, ó? Sim. A gente primeiro colocou em evidência cada um desses termos, né? Depois nós analisamos quem estava fora do parênteses x e y. E aí a gente os relacionou aqui, ó. A gente os agrupou aqui, ó, x mais y. E depois multiplicou pelo fator que está envolvido pelos parênteses, porque eles se repetem, né? A mais B. Ok? Se eu fosse fazer uma propriedade distributiva, eu faria assim. Deixa eu apagar aqui primeiro. X vezes A, teríamos AX. Depois multiplicaria x por B, teríamos BX. Depois multiplicaríamos y por A, teríamos AY. E depois, por último, né, multiplicaríamos y por B e teríamos BY. Isso daqui, ó, idêntico ao nosso ponto de partida, né? De onde a gente saiu. Então, isso valida também a nossa fatoração. É uma espécie de prova real. E aí, com isso, gente, explicado, vamos voltar essa leitura aqui para vocês entenderem, ó. Nesse caso, a fatoração consiste em dispormos os termos do polinômio em vários grupos, né? Se é mais de um, já são vários, né? Já é considerado plural. De tal modo que, fatorando-se cada um desses grupos, que foi o que nós fizemos aqui, ó, fatoramos cada um dos grupos, não foi? Obtenha-se um fator comum que será colocado em evidência. Que foi o que foi feito aqui, ó. O fator comum desses todos aqui era quem? A e B. Né? Ele foi colocado em evidência e foi agrupado por outros termos que não estavam repetindo em vários números, que no caso aqui são x e y. Né? Conseguiram entender, gente? Sim. É bem tranquilo, Sim. né? Aham. Só muda que esse tem mais termos, mas a base né, é a mesma. Isso. Se aprendeu o outro, esse daqui tá tranquilo. A fichinha. Né? Tá fichinha. Então vamos lá, vamos continuar. E aqui eu já preparei um exemplo de aplicação. Esse exemplo também tem no livro de vocês, tá? Número 1. Sabendo que 2x mais 3y vale 4, então ele está dizendo assim, olha, quando vocês verem essa expressão aqui, ele está dizendo que isso tudo vale 4. E quando vocês verem a expressão A menos B, essa expressão vai valer 3. É o que ele está passando para a gente, tá? O valor da expressão 2ax menos 4bx mais 3ay menos 6by é igual a... E aí, nós vamos aplicar isso que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Então, o que é que claramente a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fatorar esse cara aqui. E a gente também vai precisar fatorar esse cara aqui, tá?
Então temos aqui, ó, 2ax menos 4bx. Como é que esse daqui poderia ser fatorado? Simples, ó. 2 vezes a vezes x, né, gente? Esse daqui. Menos. 4 pode ser escrito como? 2 2 vezes 2. 2 vezes 2 2 vezes b vezes vezes x. x. Esquecendo um pouco esse daqui, ó. Esquecendo um pouco ele. Vamos fazer só esse cara aqui, por enquanto. Certo. Vamos colocar em evidência os valores que se repetem tanto no primeiro quanto no segundo, que é quem? 2. Quem mais se repete aqui? X. X. Então esses caras, eles entram em Evidência. evidência. Abre o parênteses, repete aquele cara que não entrou em evidência, que no caso aqui na primeira é o A. Repete o sinal. E repete o outro membro também que não entrou em evidência. 2 vezes B, 2B. Certo? Certo. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó? Esse cara agora aparecendo. A menos Sim. 2B vale 3, ó. Aí tá dizendo, ó, A menos 2B, ele vale quanto? Entendeu? 3. Aí a gente não vai substituir ainda agora, tá? Aí vamos para outra parte. Tô começando a entender. Vamos pegar esses rapazes aqui agora, ó. 3, a y pode ser escrito como 3 vezes A vezes y. Menos 6by pode ser escrito como? O 6 pode ser escrito como? 3 vezes 3 vezes 2. 2 vezes B vezes Y. Isso. Vamos pegar aqui nossa canetinha preta. O 3 está comum, tanto aqui quanto aqui, né? Tanto nesse monômio aqui quanto nesse aqui. Vamos colocar 3. Quem mais está? O Y. O Y. O y, perfeito. Então, 3y. Abre o parênteses. Quem entra dentro do parênteses? O O A. A. 2B. A, 2B. O 2b é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Isso. Eu sei que ela é negativa por conta desse sinal, né? É. Pronto. E agora, gente, o que é que nós precisamos fazer? Lembra lá. A gente relaciona agora quem está de fora do parênteses, ó. 2x e 2x e 3y. Então vamos colocar aqui, ó. Mais 3y, né? Porque tem esse mais aqui, ó. Pode esquecer dele. Fecha o parênteses. E multiplica por quem? Pela parte agora que está repetindo, né, gente? Ó, o A menos 2B. repetindo aqui. Então, pronto, e aí agora a gente vai voltar para o enunciado para saber o que é que a gente vai fazer. Ele está dizendo assim, olha, 2x mais 3y vale 4. Ah, professor, então quer dizer que no lugar de 2x mais 3y eu vou colocar esse 4 aqui? Exatamente. Então no lugar de 2x mais 3y eu vou colocar 4. Repito o sinal de vezes. E quanto é que vale A menos 2B? Ó. Aí mais uma vez ele está dizendo, olha, quando vocês verem A menos 2B, vocês substituam pelo valor de 3.
Então, ao invés de colocar menos 2b, a gente vai colocar 3. 3. E aí, fazendo essa continha fácil, né? 4 vezes 3 12. 12. igual a 12. 12. Viram que é tranquilo? Uhum. Esse assunto é bom. É, bem tranquilo. Aham. É. Tô achando até fácil demais, ó. Por É. enquanto. Aí, ó. Sou desconfiada com esse negócio de fácil na matemática, ó. É. Professor, a Júlia Petitinga falou que a internet dela tá caindo toda hora. Se ela caísse é por causa disso, se ela saísse. Certo. A aula está sendo gravada. Aí saiu agora. A aula está sendo gravada. Eu tenho tido um problema com a gravação das aulas, porque eu tenho gravado já 3 aulas, foram 3 aulas que eu gravei e o arquivo corrompeu. Essas últimas 3 aí. Aí se Eita. corromper não tem como recuperar. Entendeu? Uhum. Mas, caso não corrompa, vai estar lá no canal da escola. Terminaram de copiar aqui, quem estava copiando? Eu sim. Vamos lá para o terceiro caso agora. Quem estiver acompanhando no livro aí é na página 100. Beleza. Esse caso aqui é bem tranquilo. Esse daqui é o mais fácil que eu acho. Vejam, gente, que são todas formas de fazer fatoração, né? Cada caso exige um caso, né? Cada situação exige um caso diferente. Nessa primeira aqui que a gente viu, é algo mais simples, que é do colocar em evidência, do fator comum. Esse segundo caso que a gente acabou de ver é o caso do método do agrupamento. E esse terceiro caso aqui é a diferença de quadrados. E aí vocês vão ver porque a diferença de quadrados é mais fácil. Porque a gente já viu ela antes, tá? Só que ela estava escondida. Eu vou revelar. Beleza, terceiro caso. Diferença de quadrados. Aí eu coloquei aqui algumas observações que também tem no livro. Para fatorar pela diferença de quadrados, devemos, primeiro de tudo, ó, extrair a raiz quadrada exata de cada termo. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A. Por quê? Lembram vocês que a raiz quadrada tem um 2 aqui no seu índice? Sim. Aí faz o quê, ó? Fuá, e fica só quem? Uá. O A. Uá, uá. Temos aqui o 2 também, fuá, fica somente o B, né? B. E aqueles mais críticos, o que a gente pode fazer para explicar para esses rapazes? Temos aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado. Eu ensinei para vocês lá no início que tem uma regrinha que se chama quem está no Sol conserva aqui abaixo. Vibração. O 2 está no Sol, agora ele vai para... Ou está na sombra, agora ele vai para o Sol. Quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol vai para a sombra, né? Vai ficar igual. 2 dividido por 2 dá 1. E qualquer base elevada a 1 é a própria base. Só que isso aqui é mais chato de explicar, né? Bem mais demorado.
Fica assim. Esse primeiro que é mais fácil de vocês entenderem. Tudo bem? Só basta entender assim, ó, que corta isso daqui com isso daqui. Aí fica assim. Pronto, vamos lá. Primeiro, então, é extrair a raiz quadrada exata de cada termo. Depois, 2. Escrever as raízes encontradas na forma de produto da soma pela diferença de dois termos. O que é isso, professor? X mais Y vezes X menos Y. Releiam o negrito aí. Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso, agora vamos ler com calma. Ó. Produto, por que produto? Porque é a multiplicação. Da soma, por que da soma? Porque esses elementos aqui estão sendo somados. Pela diferença, porque esses outros elementos estão sendo subtraídos, né? Uhum. Pronto. Então, lembram lá que a gente já viu? Quando a gente viu quadrado da soma, a diferença da soma, Sim, sim. né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, não deixe para estudar a prova de matemática em cima da hora. É muita coisa, gente. Se vocês forem analisar, é muita coisa que a gente viu já. Então, vamos lá. Exemplo 1. Fatore 4 menos x quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, voltar ao primeiro passo. O primeiro passo diz o quê? Extrair a raiz quadrada exata de cada termo. Ok. Então, vamos extrair a raiz quadrada exata de quem? Do 4 e do x quadrado, né? Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é 4, né? Lembrem-se que a raiz quadrada de um número, o resultado é aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar o cara que está dentro da raiz, né? No caso aqui o 4. Tudo bem? Sim. Então já fizemos aqui do 4. Vamos fazer agora do x quadrado. Raiz quadrada de x quadrado. O que eu posso fazer com a raiz e com o quadrado? É eliminar. Corta. Então vemos que a raiz de 4 é 2 e a raiz de x quadrado é o x. E aí vamos para o segundo passo. O segundo passo fala o quê? Escrever as raízes encontradas. Quais foram as raízes encontradas? 2 e x. 2 e x. Na forma de quê? Produto da soma pela diferença de dois termos. Exatamente. Então o que a gente vai colocar aqui? Ó? Entendendo. 2 mais x vezes... Vezes 2 menos x. A forma fatorada desse cara aqui, ó, 4 menos x quadrado, é essa daqui. Prove, professor. Provo agora. Esse vezes esse, nós temos que é igual a 4 ao quadrado. Ou 4, perdão. E x vezes menos x, sabemos também que é menos x quadrado. Aí, ó. Não, tá muito fácil. Esse terceiro caso é muito simples, né? Uhum. Então, o primeiro passo, revisando, é extrair as Raízes. dos dois termos, né? Não é só de um, não. E o segundo e último passo, escrever em forma de... Produto da soma pela diferença. Exatamente, perfeito. Todos entenderam, gente? Sim. Sim.
Professor, Oi. o senhor pode dar mais outro exemplo, por favor? Vou sim. Tem esse daqui, ó. Ali é o exemplo 2. Ah, tá. Tá? Antes de ir para o exemplo 2, vamos para um exemplo aqui. Esse é outro exemplo. Vamos chamar esse de 2. O que era 2 vai virar 3, tá? Aí eu pediria para vocês fatore esse polinômio aqui, ó. O que a gente precisaria fazer primeiro, gente? Extrair a raiz De quem? do 49x. Do 49x² e do y², dos dois, né? Então, gente, É. muito cuidado quando vocês verem isso aqui, ó, 49x². Então, a raiz quadrada é de todo o termo, ó. Não vai colocar só o 49 aí dentro, vai colocar 49 x quadrado, tá? Menos raiz Tá. quadrada de y ao quadrado. Então vejam só, foi todo o termo dentro do parênteses, tá? Não é só 49. Então raiz quadrada de 49x². Raiz quadrada de 49 é quem? 7. 7. E a raiz de x² é quem? X. 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 Vou colocar o menos. Eu coloquei o menos aqui, não sei pra quê. Desculpa. Raiz quadrada de y² é quem? O próprio y. Y. Né? Segundo passo, agora é qual? Fazer o produto da soma pelas diferenças É a dos dois diferença dos dois termos. Então, 7x mais y Vezes 7x menos Menos y. y. Cuidado com o sinal. Se eu coloco outro mais aqui, tá tudo errado, né? Que aí vira o quê? O quadrado da soma de dois termos, né? É. Uhum. E aí é onde entra aquele duas vezes o primeiro pelo segundo. Nesse caso aqui não entra duas vezes o primeiro pelo segundo, justamente por conta desse sinalzinho aqui, né? Uhum. Então copiem aí esse exercício também. É importante. Vamos para um outro exemplo? Bora. Vamos para um outro exemplo. Fatore completamente a expressão x² menos 625. Primeiro passo. Extrair a raiz quadrada dos termos, né? Então, raiz quadrada de quem? De x² e raiz quadrada de 625. raiz quadrada de x², eu sei que é quanto? X. x ao quadrado. E x², mas eu vou explicar por que x². Vamos lá. Repete a base. Quem está na sombra passa para onde? O sol Sol. E quem está no sol? passa passando. Passa pra sombra. Aí divide. X. Tá aí a explicação por que é x², tá? Vamos para aqui. Raiz quadrada de 625. Quem é? 25. 25. Ô, chutei, acertei. Uhum. Ó, Reais. Né? Então, gente, vamos escrever aqui, assim, ó. Segundo passo.
escrever esse resultado aqui que a gente obteve em produto da soma pela diferença. Até aqui estaria bom? Não estaria. Por quê? Ó? Porque ele pede para fatorar o quê? Ó? Completamente. 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 Então a gente vai fatorar completamente. Vamos ser obedientes, né? E aí, se a gente fosse fatorar completamente, a gente fatoraria mais uma vez esse elemento. Raiz quadrada de x ao quadrado É igual a x. e raiz quadrada de 25, 5. 5, né? É. Então a gente poderia escrever como isso aqui? X X mais mais 5 Fecha vezes parênteses. mais 5. Vezes x. x menos 5. Só que vejam só, a gente fez essa fatoração para um desses aqui, não foi? Foi. Não foi para um desses? É. Então a gente poderia colocar aqui, ó, vezes. Esse cara não é igual a esse daqui? Sim. A gente poderia Sim. repetir mais uma vez. Então a fatoração completa é essa daqui, ó, esse monstrinho aí. Ai, que empolgante. Por que eu não calculei esse segundo aqui? Porque é idêntico, né, gente? Ela é igual. É só colocar a mesma coisa. Tudo bem? Sim. 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 Alguma dúvida, pessoal? Ficou aí para vocês e tal? Não. Esse Não. assunto foi bem. Na primeira aula eu já peguei direto, já fiz atividade. É um homem. Rapaz, tá muito fácil. Uhum. Tô até com medo, ó. De tão Vamos comemorar. facilitar. Espero que continue assim. Também. Então, pessoal, quem concluiu está dispensado da aula, tá? Não vai precisar me enviar nada hoje, era só para assistir essa aula, esse conteúdo. As provas estão se aproximando, então peço vocês que já comecem Tiro de fuzil. a estudar, tá, gente? Não deixe para a última hora, não. É muito conteúdo. Aí tem o quadrado da soma de dois termos, a diferença da soma de dois termos, o cubo da soma, o cubo da diferença, aí tem fator comum, fator por agrupamento e o método aí do produto da soma pela diferença. E ainda terão mais 3, tá? Surto. Valeu. Então, Surto. é muita coisa. Não deixa para a última hora. Tenha tudo no caderno anotadinho, bonitinho. Porque senão o bicho pega. Oh. Certo, gente? Então, estão dispensados. Até a próxima.